Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula do nosso esquenta da nossa mega maratona Supere a Dor da Traição em até 4 semanas. Deixa eu arrumar vocês aqui. Não, eu não consigo ver vocês. Aí. Sim. A gente está testando aqui uma nova ferramenta. Vai ficar bom para todo mundo. Aí. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso esquenta, né? Nossa aula número 5. Então, sejam todas muito bem-vindas. Quem ainda não me conhece, sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Seja para você ficar ou seja para você sair do seu casamento. Sejam todas muito, muito bem-vindas. Nessa aula 5, o que é que nós vamos falar aqui? Deixa eu só arrumar aqui, gente, peraí. Aí. Nessa aula 5, o que é que nós vamos falar? Nós vamos falar hoje, Alexa, stop. O que te impede, após a traição, de construir uma vida plena? Mulherada, bora lá trabalhar então. Vamos trabalhar porque deixa eu ver se está aqui em modo apresentação. O que é que está te impedindo, né, após a traição, de construir essa vida plena? Vamos falar sobre isso hoje? Por quê? Você está vivendo... O que é que você está vivendo hoje após a traição? Eu consegui, ver os comentários aqui do Facebook e do YouTube. Só não consegui ver do Instagram. Do Instagram só aparece no Instagram. Boa tarde, desvendada. Ok. Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, então. Eu vou deixar o Instagram aqui, aberto junto com a minha plataforma. Aí, acho que agora dá certo. Aí eu consigo ver o comentário de vocês aqui. Peraí, gente, tô testando, mas vai dar certo, tá? Peraí. É tudo novo. Novo é assim mesmo, mas assim eu consigo ver os comentários de vocês. Aí, pronto. Consigo ver os comentários do Facebook, consigo ver os comentários do YouTube. Excelente. Vamos lá. O que é que vocês estão vivendo hoje após a traição? O que é que vocês estão vivendo hoje? Brigas, discussões, desconfianças, inseguranças. O que mais, pessoal? Me ajudem aí. Falta de diálogo, fazendo de conta que está tudo bem, críticas, julgamentos, dedo apontado na cara. Não importa o que ele fale, você não confia mais e ainda acaba morrendo todos os dias um pouquinho por dentro. É isso que está acontecendo com você? Tem mais alguma coisa aqui que eu não falei? Tudo me impede, muita insegurança, medo, tudo isso me consome. Então, essa aula vai ser para você, tá bom, Adalice? Esta aula vai ser para você. Quem ainda não se cadastrou na nossa mega maratona, corre para se cadastrar, tá? Só escrever a palavra quero para você receber o link de inscrição. A Maria falou, a crise de ansiedade era o que fazia com que ela impedisse ela, né, de superar a dor da traição. E aí, você tenta mudar, tenta fazer diferente e você não consegue. Acredito que essa esteja sendo a realidade de muitas mulheres. E aí, quando você vê que não está conseguindo fazer as mudanças, quando você vê que não está tendo resultados, né? Por mais que você se esforce, por mais que você tente, o que é que acontece? Você vai para um lugar onde você se sente cada vez mais insegura. Você não consegue confiar mais. É verdade ou não é? Deixa eu mexer aqui na minha câmera. É verdade ou não é, mulherada? Ontem nós falamos sobre isso na nossa aula de ontem, né? Nós falamos que a nossa insegurança, né, o nosso medo, nossa forma de controle faz com que a gente fique mexendo no celular, fique correndo atrás de provas, coloque aplicativo clone, coloca detetive atrás, né? Esses são os movimentos que nós vamos fazendo, faz de conta, finge que não está acontecendo nada para não brigar, mas no fundo você até sabe que esse marido pode estar cometendo uma nova traição, mas você prefere não falar nada, né? Ele continua não falando a verdade, não entendi, mas ele continua não falando a verdade. E vai continuar sem falar a verdade, Alessandra, enquanto você continuar tendo as mesmas posturas dentro do seu casamento. Talvez você não tenha participado da minha aula da manhã, mas eu respondi para a Stephanie
uma seguidora minha, né? Dizendo por que os homens escondem tanto tempo uma traição. Então, talvez seja interessante que você assista e que você também entra para a nossa mega maratona e que acompanhe todos os conteúdos. Bom? E aí, gente, ó, então o que é que a gente está vivendo hoje? Brigas, discussões, ansiedade e todo esse caos aí que eu sempre falo que é o inferno na Terra, né? Depois, quando eu faço isso e não tenho os resultados que eu gostaria, eu vou para um lugar dentro de mim de excesso de controle, de desconfiança, insegurança. E o que isso traz como consequência? Uma das consequências principais, mulheres, é a desconexão com a nossa essência em mulher. O que isso quer dizer? Quando eu me desconecto dessa minha essência em mulher, a minha autoestima, a minha autoconfiança, os meus planos, os meus desejos. Alguém aí tá fazendo isso? Eu vi hoje de manhã uma seguidora falando, Paula, quando você fez aquela pergunta para nós, né? Para onde eu estava olhando, parece que muita coisa mexeu aqui comigo, e é assim mesmo, tá? Por que você se desconecta da sua essência em mulher? Quando você tira o olhar de você e só foca no seu marido. Quando você tira o foco de você e fica ali, deixa eu ver se eu consigo trazer mais para cá. Aqui. Quando você tira o foco de você e você só olha para o seu marido, quando você tira o foco de você e só fica olhando para a terceira pessoa. Quem é a terceira pessoa? O que é que ela está fazendo? Onde ela trabalha? Que corpo ela tem? Quanto ela ganha? Que carro? Tudo isso faz com que você se desconecte da sua essência em mulher. Além das comparações. Porque a fulano é assim, o ciclano é assim, ou porque o marido da fulano é assim e o meu é assim. Quem aí já passou por esses movimentos? Eu assisti, já estou inscrita. Foi ótima aula, legal, Alessandra. Muito bom, viu? Então você está entendendo por que o seu marido ainda tem dificuldade de falar a verdade. Lembra que eu falei, então, na aula da manhã, que eu disse que ninguém muda ninguém. Então, eu é que preciso fazer as mudanças. Se do jeito que eu estou fazendo não está trazendo essa abertura para que ele fale a verdade, então eu preciso fazer as minhas mudanças na forma como eu falo, na forma como eu me comporto, para que essas mudanças aconteçam. Lembra que o tema da live é o que impede, após a traição, de você construir uma vida plena? Eu vou dar a resposta. O que vocês acham que é, hein? O que é que vocês acham que te impedem de viver uma vida plena depois dessa traição? Então, vivendo o inferno na terra que eu estou vivendo, totalmente insegura, desconfiada, eu me desconecto da minha essência mulher, né? Focando no meu marido, focando na terceira pessoa, me comparando o tempo todo e ainda rezo todos os dias para que essa traição tenha sido um pesadelo na minha vida. Quantos de nós aqui pedimos a Deus, assim, ó, Deus, faz eu acordar desse pesadelo, faz eu acordar e ver que tudo isso não passou de um sonho ruim, que a confiança que eu tinha no meu marido, o casamento perfeito que eu achava que eu tinha, o marido perfeito que eu achava que eu tinha, isso é real. Porque, gente, a traição, ela destrói isso. Ela destrói essa imagem que nós tínhamos do nosso casamento, do nosso marido, sobre nós mesmas, né? Muitas mulheres que são casadas há mais de 10 anos, quando passam por esse processo de traição, muitas delas trazem a culpa para si. O que eu quero dizer com isso? Aonde foi que eu errei? Aonde é que eu não dei conta? Sabe? Muitas mulheres guerreiras, muitas mulheres heroínas aqui, aquelas mulheres que sempre batalharam, que sempre fizeram de tudo, que sempre estiveram ali do lado daquele marido para construir tudo que eles construíram, né? Nos momentos mais difíceis. Vem aquela pergunta lá no íntimo: aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu não fui boa o suficiente para esse marido? Por que ele não me falou a verdade, né? E isso é muito dolorido. Então, muitas mulheres aqui, eu já vi esse depoimento, né, dizendo, rezando para que essa traição tivesse sido um pesadelo. Pensei que ele iria parar algum dia. Jean, não é, como que eu vou te explicar? Nada é simples, né? Nada é fácil. Mas quando não se sabe o motivo dessas traições, elas continuam acontecendo para satisfazer uma necessidade pessoal. Na primeira aula de embarque, na primeira aula da minha jornada, que é o meu método fechado,
nós aprendemos como a gente substitui uma necessidade não saudável por uma necessidade saudável, tá? Então, assim, existe uma necessidade nesse marido de buscar lá fora aquilo que o preenche, ok? Ou preenche de uma forma diferente, não sei. Mas a gente aprende como fazer, trocar aquilo que é não saudável por algo saudável dentro do nosso próprio casamento, tá? Ó, a Lidiane perguntou assim, e quando ele fala que você é perfeita e o erro foi dele? Lidiane, primeira coisa que você precisa saber, Flor, é ele não sabe o que está dizendo. Primeira coisa. E quando o marido dá um depoimento como esse, para a gente fica confortável. E fica muito mais difícil da gente superar a dor. Casamento é feito 50% a 50%. Então, assim, não existem culpados, existem responsabilidade. Responsabilidade desse marido, minha responsabilidade, ok? E muitas das vezes vai falar assim, Paulo, então a culpa da traição é minha? Não, não é uma questão de culpa. Foram existindo buracos nessa relação, das quais eu não via, das quais eu não olhava, das quais eu não tinha nem noção que era assim que funcionava. Entende? E eu vou trazer isso para vocês nas próximas aulas para que vocês entendam melhor a respeito disso, tá? Mas cada um precisa ter a sua responsabilidade. Então, todos, ambos, dentro da relação, têm responsabilidade de tudo aquilo que dá certo e também têm responsabilidade de tudo aquilo que está errado, tá? Existem erros graves, conscientes, inconscientes, vou trazer isso para vocês numa próxima aula, mas todos nós precisamos olhar para a parte que nos cabe. Se a gente não olha para a parte que nos cabe e a gente só fica olhando para a parte do outro, a gente se perde, tá? Lá, tá vendo? A Giane falando, ó, foi isso que aconteceu. Conversei muito com ele esse tempo todo, porém ele não mudou. Sinceramente, não acredito em mais nada. Por quê, Giane? Só conversar, mulherada? Quem tá aqui, quem passou pela traição, né? Pela dor da traição, perdoou esse marido. Eu falo para vocês do fundo do meu coração, sabe? Isso vai além de qualquer outra coisa. Somente falar da boca para fora, fazer compromissos, né, para conseguir aquilo que se quer, não é o suficiente para superar a dor, para impedir que uma nova traição aconteça, ok? E aí, vindo, né, desse olhar, vivendo esse inferno na terra, insegura, desconfiada, me desconectando completamente da minha essência mulher, daquilo que é melhor de mim. O que é que acontece? Eu acabo sempre ficando presa a um passado, revivendo aquelas lembranças na minha mente o tempo todo. E eu não consigo sair desse lugar. E todas as vezes que eu lembro dessa traição, aumenta ainda mais o meu medo de ser traída novamente. Gente, vão vendo como isso é um ciclo. Isso é um ciclo muito vicioso. E aí, o ponto central dessa aula, como isso sempre está se repetindo na minha mente como um looping, não importa o que o meu marido faça. Muitas vezes eu vou invalidar a verdade dele. Muitas vezes eu posso invalidar o arrependimento desse marido. Tem aquelas que realmente, né, não tem mais como acreditar, porque nada foi mudado, e aí nada vai mudar mesmo. Mas tem aquelas mulheres que aquele marido, sim, está tentando dar um novo começo nessa relação, mas é impossível que essa mulher que está num ciclo de dor, ela está vendada. Então, ela não consegue ver as reais mudanças, os reais compromissos desse marido com essa mulher, tá? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Então, vão dando aí seus coraçõezinhos, vão dando aí a sua curtida, vão colocando os olhinhos para eu saber que você foi desvendada. Escreva aí hashtag desvendada para eu saber que você está comigo, tá? A imagem para vocês está boa, gente? A imagem para vocês aí no Instagram tá boa? Sim? Ok. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Aqui. Sim, ficou bom. Próxima vez já sei o que eu faço. Exatamente, um ciclo de 25 anos que está acabando com a minha saúde mental. Então, Alessandra, está na hora de acabar esse ciclo. Está na hora de você estar comigo lá dentro da Mega Maratona e fazer o passo a passo. Por quê? Porque o que você está fazendo hoje não está funcionando. Então, o que isso me mostra?
eu preciso aprender a fazer algo diferente. E é isso que eu quero te mostrar aqui. Logo na primeira aula, você já vai ver 7 erros que você está cometendo na hora de tentar superar essa dor da traição sozinha e não consegue, tá? O que mais que eu trouxe aqui para vocês? Mais alguma coisa que vocês acrescentariam do que vocês estão vivendo hoje? Que está acabando com vocês e que impede vocês de construir uma vida plena? Bernadette, um beijo, querida. Turma 13. Fui traída há 1 ano. Perdoei e após 7 anos tomei outra. Por quê, Maria? Porque perdoar nunca é, nunca foi e nunca será a solução. Não é a solução. Perdoou? Ó, essa frase vai ficar gravada na sua mente. Vai ficar gravada na sua mente. E tem coisas muito mais profundas lá dentro da Mega Maratona. Do dia 22 ao dia 28 de janeiro. Quem ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, porque existe data para começar, data para acabar. Escreva a palavra quero, vá para o grupo do WhatsApp, não saia de lá até essa maratona acabar, tá bom? Para você poder receber todos os links, os exercícios, comunidade, tudo de forma gratuita para vocês. Perdoar nunca é a solução. O que eu ia falar para vocês que não vai sair da sua mente? Se você perdoou a traição, mas se você não tem a resposta, por que essa traição entrou na sua vida? Quais foram os buracos que você e o seu marido estavam vivendo nesse casamento que antecederam a traição? Se vocês não fizeram as reais mudanças que precisavam ser feitas e você simplesmente perdoou esse marido, falou com esse marido, cuidado, que uma próxima traição está a caminho. Eu não sei a que quilômetros de distância. Pode ser ao metro, pode ser milhas de distância, mas uma traição ainda está presente. Por quê? É como se você tampasse um buraco superficialmente, tá? Quando você perdoa, você tampa o buraco superficialmente, mas embaixo ainda está oco. Então, toda vez que vocês tentam se aproximar, vocês acabam caindo no mesmo buraco. Alguém aqui me perguntou, qual é a solução? Assistir todas as aulas, se inscrever para a Mega Maratona, assistir todas as aulas para que você possa ter a compreensão a cada aula. Porque vai ter uma aula só falando sobre perdão? Vai ter uma aula só falando sobre perdão. Porém, não adianta eu começar pelo fim. Eu preciso trazer consciência para vocês do começo, da onde vocês estão, porque senão tudo fica muito distante para vocês. Aquilo que vocês já acham que é difícil vai parecer impossível. Então, vocês precisam receber o conhecimento da aula da manhã, receber o conhecimento da aula da tarde, receber o conhecimento da aula da noite, tá? Para que tudo isso vai sendo montado um quebra-cabeça aí para você, de coisas que você está fazendo e não deve repetir e mudanças que você precisa estar fazendo, tá? Olha lá, a Paola falando para você, escreva quero e você terá a resposta com certeza. Pode ter certeza, é funcional. Falando em Paola, ó aqui. Não sei se você viu, ó aqui meu presente. Tá aqui na minha sala nova, viu? Gratidão. Tá aqui comigo. Um beijo, querida. Obrigada. Tento fazer diferente, mas não consigo. Existe um bloqueio da minha parte. Perfeito, Liz. Vocês já estão entendendo o que eu estou trazendo aqui para vocês. Quando eu tento fazer a mudança e eu não consigo, existe um bloqueio em mim. Lembra que a jornada lógica dos relacionamentos, ela trabalha 4 pilares: corpo, mente, histórias e sistemas. Quando a gente tem um bloqueio como esse para fazer diferente, corpo, mente, sistemas. A gente vai olhar para as histórias, a gente vai olhar para os sistemas, a gente vai olhar para aquilo que é inconsciente. Eu faço o que faço, mas não sei por que faço. Ou eu não faço o que eu precisaria fazer porque eu não sei. O que é que precisa ser feito no lugar disso? O que é que me impede? Então, a gente olha no pilar 3 para aquilo que me trava, para aquilo que nem eu sei que ainda existe em mim, tá? Por isso que a jornada ela é rápida, porém ela é muito profunda e traz resultados para uma vida inteira, ok? Tudo bem? Tem mais mulher aí desvendada? Traição pode ser um vício, ela é uma repetição. É diferente, tá? A traição, ela é uma repetição.
Então, ó, gravem essa frase, Adelice. Tudo aquilo que não está resolvido se repete. Tudo aquilo que não está resolvido se repete. Então, olha só, observe. Se o seu marido te traiu uma vez e isso não está resolvido, não foi olhado para a mensagem dessa traição para vocês, ela vai se repetir. Observe coisas na sua vida, na sua infância, que você fala assim, gente, parece que isso me persegue. Toda vez acontece a mesma coisa. Por exemplo, eu me lembro que na minha época, eu sempre tinha uma situação. Eu tinha que decidir entre uma outra coisa, uma pessoa e outra pessoa, uma amiga e outra amiga, e eu sempre fazia a escolha errada. E isso foi me perseguindo durante muitos e muitos anos. Então, assim, na hora de decidir uma amiga, né, que eu tivesse que me posicionar, eu sempre escolhi a amiga errada. Eu tinha 2 ofertas de emprego, eu tinha que decidir. Eu sempre decidia o emprego errado, sabe? E por que isso? Porque eu não olhava para aquilo que era saudável. Eu só tomava as minhas decisões para não ser como os meus pais. E é isso que a gente vai entendendo o que é inconsciente dentro de nós, tá bom? Veja aí se eu consegui ser clara. Minha mãe foi traída, minha sogra foi abandonada. Você está entendendo, Maria, aonde é que eu quero chegar? O fato repetiu várias vezes, só que da última vez disse a verdade, que não me amava mais. E, Tiffany, ó, o final de um casamento, ele é dado por vários fatores. Ninguém deixa de amar do dia para a noite. Ninguém perde admiração por uma pessoa do dia para a noite. Então, assim, casamento, gente, é igual uma plantinha. Você tem que plantar, você tem que regar, você tem que cuidar todos os dias. E é aqui que a gente mais peca, porque a gente não sabe cuidar de planta. A maioria de nós não sabemos cuidar dessa plantinha. Muitas vezes, quando a gente está num casamento há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, a gente acha que aquela plantinha já dá conta de viver sozinha. A gente acha que aquela plantinha lá já dá conta, já sobrevive sozinha, com água água da chuva, porque a gente jamais imaginaria que uma traição seria possível de acontecer no nosso casamento, né? Então, ó, eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Em nenhum momento superar a dor da traição é fácil, em nenhum momento encarar a traição é fácil. Mas o que eu preciso te dizer é que essa traição está te pedindo algo. Essa traição está querendo te mostrar algo. Essa traição está querendo. Talvez agora você não consiga ter esse olhar. Mas essa traição está querendo te mostrar algo assim, ó. Olhe nos meus olhos. Veja a mensagem que eu tenho para você e consiga a sua vida plena que você tanto buscou uma vida inteira. Quem supera a dor de uma traição, supera qualquer coisa. Essa é a grande verdade, tá? A única coisa que você não pode fazer é se entregar para essa dor. E quem é mulher desvendada, que está me seguindo, assistindo minhas aulas, já está inscrita na Mega Maratona, tem uma coisa que você não pode fazer mais a partir de agora. Sabe o que é? Ficar contando a história da mulher traída. Você vai prometer, não é para mim não. Você vai prometer para você mesma que você não vai mais ficar contando para ninguém a história da mulher traída. Que a partir de hoje você só vai contar essa história, se você for contar essa história, da mulher que superou essa dor, da mulher que superou esse trauma, para poder ajudar outras mulheres. Esse é o seu compromisso hoje com você. Quem topa o desafio? Quem topa esse desafio? Escreve aí para mim, topo. Vamos lá? Quem topa esse desafio? Eu quero só ver. Acusar é fácil, hein? Quero ver quem topa esse desafio. A partir de hoje, eu não falo mais sobre essa traição. Ai, olha o que ele fez comigo. Ai, eu não aguento mais. Ai, ele não podia ter feito isso comigo. Aonde foi que eu errei? Acabou. Nós estamos no pilar 4, falando sobre o poder das nossas palavras. Lá dentro da Mega Maratona, preste atenção,
eu vou trazer uma aula falando sobre isso, vou trazer um exercício para vocês, com uma meditação de visualização extremamente potente. Extremamente potente. Então, a gente já precisa fazer os nossos treinos com pequenas coisas agora. Toda vez que a gente está tomando uma decisão, a gente está traçando o nosso destino. Então, para quem está topando esse desafio agora, você já está mudando o seu destino daqui para frente, mexendo com a sua energia. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente emite, tem um poder sobre nós, tem um poder fora de nós. Então, quem precisa começar a fazer a mudança? Nós mesmas. Então, você precisa fazer essa mudança de deixar essa mulher traída para trás e estar comigo na Mega Maratona. Quando, Paula? Dia 22 a 28 de janeiro, 100% online, 100% gratuita. Como é que eu faço? Escrevo quero. Clico no link que está aí disponível para vocês, ok? Tem bastante mulher topando aqui. Aí sim. Essas mulheres de coragem, mulheres, sabe, que bate no peito e fala assim: não aguento mais. Esse não é o meu lugar. Eu preciso sair desse lugar da mulher traída. Essas mulheres são aquelas que conseguem superar a dor da traição muito antes de 4 semanas. Muito antes. Acredite em mim. A maioria das mulheres que vão vir falar aqui com vocês durante essa semana superaram a dor da traição entre a segunda e a terceira semana. Elas não precisaram de 4. Ok? Enfim, então, o que me impede, que é a resposta, né? O que te impede após a traição de continuar vivendo uma vida plena? Você sabe o que é? O que é? O que é que te impede? Tem uma palavrinha. Tem uma palavrinha que parece óbvia. Quando eu te falar o que é, você vai falar, não acredito que é isso. Mas tem uma palavrinha chave que está te impedindo de superar a dor e está te impedindo de viver uma vida plena depois dessa traição. Quase. A decisão faz parte, mas tem uma palavrinha que é decisiva. Qual é? Peraí, deixa eu ver. Tinha um comentário aqui que eu não consegui ver. Tá. Qual é a palavrinha? A minha cabeça, a Fernanda falou. Isso também é real, tá, Fernanda? Isso também é real. Reconhecer isso já é um movimento muito importante. Para nosso. Quando eu falo assim, né? Peraí. Aí, primeiro a gente se cura para depois curar a nossa relação. Por quê? Porque a nossa mente mente para a gente o tempo todo. Determinação. Não. Isso tudo faz parte do nosso processo depois. Mas tem uma palavrinha-chave, gente, que nos impede muito de viver essa vida plena dentro do nosso casamento, seja com esse marido ou com qualquer outro. Sabe qual é? Vocês vão pasmar. Se chama diálogo. Mas não é conversa. Talvez essa seja a grande diferença da nossa mente. O que é um diálogo positivo e o que é uma conversa. Vocês sabem a diferença? Com um diálogo positivo, nós conseguimos resolver mais de 90% de tudo aquilo que a gente chama de problema. Ou de todos aqueles problemas que a nossa própria mente cria. Vocês sabiam disso? Ó, com certeza. Primeira coisa que vocês precisam desmistificar, tá? Conversa de um diálogo positivo. Quando você fala assim, ó, eu falo com meu marido, mas ele não muda. Isso é conversa ou isso é diálogo positivo? Isso é conversa. Diálogo positivo é quando eu vejo o resultado daquilo que foi dito. Então, conversar é você fala. Se o outro entendeu, se o outro acatou, se tá bom para ele, não vem ao caso. Mas vocês conversaram. Você falou, você vomitou as coisas em cima dele. Isso é uma conversa, uma discussão. Diálogo positivo é quando eu falo aquilo que ele consegue entender. Então, eu falo de uma forma que ele entenda,
ele entende o que eu falei e ele corresponde àquilo que eu disse. Tá fazendo sentido? Gente, esse é o maior pulo do gato. Presta atenção. E olha, Alessandra falou assim: sempre dei abertura, mas hoje vejo que só foi mentira. Tome muito cuidado com esse tipo de pensamento. E eu vou te explicar por que agora. Cada um tem um tipo de mente que eu vou explicar para vocês lá dentro da Mega Maratona na nossa aula. Então, quem não se inscreveu, corre para se inscrever. Por exemplo, tem aquele marido que é mais fechado, mas ele é fechado, ele é retraído, ele não gosta muito de contato, ele não gosta muito de se abrir. É o nosso famoso marido mundo na lua, tá? Depois a gente tem o nosso marido sentimental, que é aquele que quando você fala com ele, ele sempre se faz de vítima, principalmente depois da traição. Você começa a falar com ele sobre traição, pum. Ai, mas veja bem, ai, como eu estou sofrendo, né? É aquele marido mais sentimental. Depois a gente tem aquele marido que sempre acha que ele quer estar no controle da situação. E ele transfere a culpa para você. Ele fala, eu traí, mas eu só traí porque você é um outro tipo de marido, tá? Depois a gente tem o famoso marido caladão. Então ele vai escalando, ele vai... Você fala, e ele escuta. Ele escuta. Mas ele tem uns picos. Quando ele se torna, muitas vezes, até agressivo na hora de falar. Aquele que dá um murro na mesa, aquele que bate a porta, sabe? Porque ele tá num momento de estouro, né? Por falta de um controle emocional. E tem o último, que é o nosso marido exigente, que é aquele marido que sempre está certo. Então, ele te traiu, mas ainda assim ele acha que tem razão. Então, vão percebendo. Ó, eu só trouxe aqui um pequeno detalhe de cada tipo de marido. Lá dentro da Mega Maratona, você vai poder ter acesso a esses tipos de marido e ainda com exercício prático. Você vai poder fazer um exercício para poder identificar um pouquinho melhor aí que tipo de mente do seu marido tem. Tá? Aqui dentro da jornada, nós temos uma ferramenta prática, onde eu acompanho vocês, ajudo vocês a fazerem essa ferramenta, para que a gente entenda exatamente como a mente dele funciona, como a sua mente funciona, tudo aquilo que aproxima vocês e tudo aquilo que afasta vocês desse diálogo positivo. É graças a essa ferramenta, esse conhecimento, que as mulheres que vivenciam o meu método dizem: Paula, o meu marido mudou da água para o vinho. O meu marido começou a fazer coisas que eu sempre pedi para ele a vida inteira e ele nunca fez. E hoje ele está fazendo sem eu precisar pedir. Por quê? Porque eu entendo como a mente dele funciona. Então, o meu diálogo com ele não é do jeito que eu entendo, é do jeito que ele entende. Quando ele entende a mensagem, ele consegue também fazer a contribuição dele dentro desse processo, tá bom? Fez sentido para vocês? Ó, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos que talvez vocês se identifiquem, tá? A Vanessa, da minha turma 7, era um tipo de esposa. Nós temos 5 tipos de mentes de marido, 5 tipos de mentes de esposa, tá? E eu vou falar mais para vocês sobre isso lá dentro da Mega Maratona. Como é que se inscreve, gente? O que tem que fazer para estar lá na minha maratona 100% online gratuita? Escrever a palavra quero, tá? Escreva a palavra quero, clique no link e se inscreva para estar lá comigo, tá? Olha lá, Débora falando, ó, meu marido mudou radicalmente, mas nunca quer tocar no assunto. E isso já é excelente. Porque uma vez que a gente supera a dor, a gente não volta mais a falar daquilo que passou. A gente resolveu, passou a régua, agora é vida que segue, tá? Ó, a Vanessa, essa minha aluna da turma 7, ela era mais reservada, tá? Ela falava pouco. E tinha um marido que era completamente sentimental. Outro dia não, na aula da manhã, né, teve uma mulher que falou assim: ah, mas aqui em casa nunca faltou sexo. E eu disse, né, olha, nem sempre traição é por falta de sexo. E olha só o que o marido dela reclamava para ela. O marido dela tinha um tipo de mente sentimental. Ela tinha outro tipo de mente, que era o tipo de mente mais perfeitinha. E é aquela mulher, esse tipo de mente, é aquela mulher que é muito prática. Então, assim, as coisas vêm vindo e ela vai decidindo e vai fazendo e ela só olha para frente, tá?
E o marido dela era um marido sentimental. É aquele marido que prezava por ela falar, por ela dar importância. Quando eles se divorciaram, presta atenção, porque não foi só uma traição, eles chegaram a se divorciar. No divórcio, né, no processo de divórcio, esse marido virou para ela e falou assim: Vanessa, você nem repara quando eu corto o cabelo mais. Eu me sinto invisível para você. E ela falou isso num depoimento, inclusive, ela disse assim: Paula, ele cortou o cabelo, tá bom, mas ele corta o cabelo todo mês. Ou seja, gente, prestem atenção. Não estou dizendo que esse exemplo foi o que levou a uma traição. Eu estou dizendo, dentro desse diálogo, como uma pessoa percebe as coisas, como a outra pessoa percebe as coisas. E se a gente não conseguir fazer essa leitura, vai ser um japonês tentando falar com um alemão. Alguém consegue? Um alemão tentando falar com um japonês tentando falar com um alemão? E aí? Como que a gente faz isso? Ou o japonês aprende a falar em alemão, ou o alemão aprende a falar em japonês. Ou pega um tradutor que, né, que faça esse movimento para eles. Entendem isso que eu quero dizer? Então, gente, teve a Dani também, ó, a Dani da T6. Ela falava, e o marido totalmente calado. Sabe o que ela entendia com isso? Que o marido estava de acordo com tudo aquilo que ela dizia. Porque ele não se pronunciava. Mas não. Esse é o marido caladão, que se ele for podado logo da primeira vez com uma crítica, ele nunca mais vai saber. Ele nunca mais vai falar com você. Então, aqui já começou a haver um distanciamento. Então, tomem muito cuidado, mulheres, que dizem aí que o marido não se abre, que o marido não fala. Justamente, se ele tem esse tipo de mente do marido caladão, ele vai ter grandes dificuldades para se abrir. Principalmente se você continuar mantendo essas mesmas posturas que você ainda mantém, com acusação, o julgamento, né? Ou fazer de conta que tá tudo bem e não tá. Então, não se esqueçam. Seja para ficar desse casamento, né? Construir uma nova relação, ter uma vida plena com esse marido. Ou seja, para sair e construir isso numa nova relação, o seu primeiro passo é superar a dor da traição. E superar a dor da traição inclui em me curar. Me curar inclui fazer mudanças. Se eu não estiver pronta para fazer essas mudanças, se eu quiser continuar levando a mesma vida que eu levava, gente, essa vida que você estava vivendo antes desse conhecimento que eu estou trazendo para vocês te levou para essa traição. Continuar fazendo as mesmas coisas, que resultado isso vai te trazer? O mesmo resultado, mais traição. Então, se eu quero sair desse lugar de traições, eu preciso aprender a mudar. Eu preciso aprender a fazer um novo caminho. E é isso que essa mega maratona vai te ensinar, te mostrando 7 erros na primeira aula do que é que você está fazendo, errando sem saber, na hora de tentar superar a dor da traição sozinha. Na segunda aula, eu vou te mostrar 4 passos simples, qual é a solução para tudo isso aqui. E na nossa terceira aula, eu vou te mostrar qual é a técnica infalível que a gente usa para superar a dor da traição em até 4 semanas, tá? Então, o que é que eu preciso que vocês façam, mulheres do céu? Tomem uma decisão. Escrevam a palavra quero, cliquem no link e estejam comigo lá dentro do grupo do WhatsApp da Mega Maratona do dia 22 ao dia 28 de janeiro, tá? Eu preciso me curar, mas já saí de casa pela traição. Ok, você já tomou essa decisão, mas entre sair de casa e se separar são 2 coisas diferentes. E eu te falo isso, Sádia, do fundo do meu coração, para que você não se arrependa depois. Do lado de cá, eu já vi muitas histórias. Gente que ia se separar e não precisou se separar mais. A Érica T14, que está aqui, é uma delas. Érica, você está aí? Fala aí. A Érica estava pensando que esse casamento não ia mais ter como continuar. Ela não conseguia nem se conectar sexualmente mais com esse marido. E olha só o que aconteceu com ela. Ela vai vir aqui falar com vocês. Mas só para poder responder a Sádia. Você saiu de casa? Ok, eu não faria isso, tá? Mas, agora que você fez, acompanhe as aulas. E não tome mais nenhuma decisão, não tome mais nenhuma decisão até você terminar a Mega Maratona. Ok? Ok. Beleza. Feito até aqui? Então, eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso
aplicar esse diálogo positivo na minha vida. Porque senão você vai ficar dizendo assim, Paulo, eu tô tão cansada de tentar, eu tô fraca, eu tô sem energia, tudo que eu faço, nada funciona. E é justamente por isso, porque você está tentando do jeito errado. Você está tentando do seu jeito. Você está tentando sem método, você está tentando sem prática, você está tentando sem supervisão, tá? A lá, Erika falando, ó, eu achava que jamais ia conseguir ficar com ele. Hoje vivemos o nosso melhor casamento, tá? Eu já tinha assinado o divórcio. A Cláudia, hoje vivemos um novo casamento ainda melhor. Cláudia, turma T17. Mulheres, escutem isso. Escutem isso. Um dia, a Cláudia da T17, a Érica da T14, estavam aí nesse lugar de extrema dor que vocês estão vivendo hoje. Escuta isso. Se uma mulher conseguiu superar a dor da traição, você também pode. E do lado de cá, com o método da jornada lógica dos relacionamentos, já foram centenas de mulheres que conseguiram superar a dor da traição em 4 semanas, com conhecimento, método, prática e repetição. Se nós conseguimos, vocês também conseguem. Só que, para isso, esvaziar a xícara é necessário, ter o conhecimento é necessário, praticar e repetir é também necessário, tá? Tem alguma mulher que o marido já saiu de casa? Pede para dar testemunho. Elas se decidiram. Nenhuma delas estão em cima do mais do muro. Teve a Nina. A Nina chegou querendo a restauração, se separaram. Ela continuou fazendo a jornada e esse marido pediu para voltar. Tem a Elaine Signorelli, da turma 10, que aconteceu a mesma coisa. Ela queria a restauração do casamento, não aconteceu. Esse marido foi viver com a outra pessoa e ela continuou seguindo o caminho dela. Até o momento que ele voltou e pediu para namorar com ela novamente, tá? Vamos lá. Vou continuar aqui para vocês. O pulo do gato. Quando vocês falam assim, Paula, eu estou fazendo a minha mudança, mas o meu marido não muda, né? Presta atenção. Quando a gente fala de fazer a mudança, é fazer a mudança do jeito que ele entende e não do jeito que você entende. Então, ter esse poder nas mãos de entender como a mente do seu marido funciona, como mostrar essas mudanças para ele, para que ele também faça as mudanças dele, é de extrema importância, tá? Uma coisa que eu não posso fazer e que eu quero que vocês levem dessa aula: continuar na postura passiva, que foi aquele combinado que nós fizemos aqui no meio da aula. Eu não vou ficar mais na postura passiva, dizendo a culpa é sua, foi você quem fez, você que merece, sabe? Eu preciso sair dessa postura de passiva. Mas eu não tive problema nenhum. Quem me traiu foi ele, quem é falta de caráter é ele, quem é mulherengo é ele, quem é isso é ele. Ok? Primeiro momento aqui, ó. Muitas vezes a gente quer a mesma coisa, porém a gente está falando isso de formas diferentes. Então prestem muita atenção. Primeira coisa que eu preciso fazer é sair dessa postura passiva, de transferir toda a responsabilidade para o outro, ok? Começo a olhar para mim. Nossa, é verdade, Paulo. Critiquei bastante, acusei bastante. A gente não tinha diálogo positivo. A gente conversava sobre fralda, supermercado, a escola das crianças, a prestação do carro. Mas, assim, diálogo positivo, quando eu dizia para ele e ele correspondia, isso era muito pouco. Ou, às vezes, eu nem conseguia conversar com meu marido. Então, se colocar nessa postura ativa agora. O que é que eu posso fazer? Qual é o conhecimento que eu posso aplicar para que isso mude na minha vida? E o que eu faço no lugar disso, que resolve mais de 90% de tudo aquilo que eu chamo de problema? Entender o seu tipo de mente, entender o tipo de mente do seu marido. Isso vai fazer total diferença. Se você é a esposa mais sentimental e o seu marido é o mais caladão, tem mudanças que vai precisar ser feita aqui. Se você é a mulher, sei lá, mulher deixa que eu faço, e o seu marido é o marido caladão, tem mudanças aqui que precisam fazer, que eu tenho certeza que você não sabe. Então, não deixe de se cadastrar lá na Mega Maratona, e eu vou trazer mais lives de aprofundamento aqui para vocês falando sobre isso também, tá? Importante, então, entender como cada tipo de mente funciona. Segunda coisa, entender todos esses tipos de mente que eu falei aqui para vocês. Ninguém
escolheu ter esse tipo de mente? Ser o mais caladão, ser o mais retraído, ser o mais sentimental, ser o dono da razão, ser o exigente? Nenhum desses tipos de mente de marido escolheu ter esse tipo de mente. Nós recebemos, nós criamos esse formato de mente de acordo com as nossas histórias. Eu explico isso para vocês aqui dentro. Então, por exemplo, o marido caladão, que é super calado, ele não escolheu ter esse tipo de mente. Mas quando, na infância dele, ele passou por muitos momentos de ridicularização, quando ele passou por muitos momentos de engole o choro, calha a boca, muitos de nós não sabemos as histórias dos nossos maridos, hein? Mas a gente já vai julgando, achando que o nosso marido já nasceu grande. Só que por detrás daquele marido existe uma criança, existe uma história, ok? Então, entender o tipo de mente, entender que nós não escolhemos o tipo de mente que nós temos. E terceiro, ter mentes diferentes não é um problema, porque as mentes diferentes, elas se complementam, tá? Então, cuidado, porque tanto você pode estar jogando o seu casamento no lixo, ok? Sendo que isso tem como ser criado uma nova relação, como muitas vezes você não vai nem conseguir ter uma nova relação com uma outra pessoa, justamente porque você não conseguiu colocar essa história em paz, né? Não conseguiu deixar essa história em paz para ter uma nova história. Soltei 14, descobri a traição dele com uma moça de 20 anos. Quase fiz uma tragédia com a minha vida, fiz a jornada e hoje sou uma nova mulher. E nos nossos acordos deixei claros meus sentimentos depois disso. Muito bom, Ilza. Obrigada, querida, por estar aqui. A Ilza tá lindíssima, uma mulher apaixonante agora. A jornada só nos fortalece, vale muito mais do que qualquer terapia. E o meu casamento está muito melhor. Coisa boa, né? Coisa boa. Saber disso, viu, Ilza? Gratidão por estar aqui e poder compartilhar com a gente aí um pouquinho da tua história. Feito, mulheres. Nós temos um acordo feito hoje, a partir de hoje, do qual eu não conto mais a história da mulher traída. Se eu tiver que falar sobre essa traição, até comigo aqui, tá? Nos comentários. Eu quero que você já coloque a sua pergunta com o olhar da mulher que está buscando a transformação. Eu não quero mais você falando para mim, ai, olha o que ele fez comigo, olha como eu sofro. Não. Até a sua linguagem, na sua pergunta, tem que ser buscando solução. Não é só para falar da dor, é buscando solução. Faz sentido isso para vocês? Isso muda todo o jogo. Feito, mulheres? O que vocês levam dessa aula em uma palavra? O que foi bom para vocês? Você foi desvendada nessa aula? O que mais te chamou a atenção? O que é que fez mais sentido para você? É muito importante essa nossa troca, porque senão a sua resposta me alimenta a trazer uma aula melhor ainda. Quando eu não consigo ter esse retorno, é como se eu estivesse dando demais e recebendo de menos. E aí, vou murchando. Então, eu conto com as respostas de vocês. E aí, Adalice, o que foi o ponto mais marcante para você nessa aula? Que você falou, isso me chamou a atenção. Isso me fez olhar, assim, me deixou com uma pulga atrás da orelha. O que foi? Isso, a Maria Delara falou. Eu preciso me não entendi. Me entender. Eu preciso me entender com ele, sem dúvida. Gente, casamento é feito a dois, tá? Casamento é feito a dois. Ninguém envolve pai, mãe, filho, chefe, irmão, cunhado, terceira pessoa. Casamento se resolve a dois, ok? O que vocês levam? Conhecer a mente do outro. Muito boa, Liz. Deixa eu ver o que veio aqui. Um grande aprendizado. Você explica demais, é esclarecedor. De ontem para hoje estou mudando. Isso é excelente, Josélia. São pequenas mudanças diárias. A soma das mudanças diárias repetidamente me trazem grandes resultados, que é o que eu colho na minha vida até hoje. Só que para colher esses grandes resultados que eu colho, um dia eu precisei dar um passo onde eu não tinha resultado nenhum. Outro passo, onde parecia que os resultados não apareciam. E eu insisti nas minhas próprias mudanças, tá? Eu acredito numa relação ainda melhor. Com certeza é possível. Eu sou prova viva disso.
Muitas das minhas alunas aqui são provas vivas disso, tá? Já estou mudando o meu jeito de pensar e agir com suas lives. Perfeito, Regiane. Tenho certeza que você vai sair dessa mega maratona uma nova mulher também, tá? Gratidão sempre por você na minha vida. Um beijo, Ilza. Gratidão. O tipo de mente de marido, de repente, a abertura da conversa for errada. Se você não souber exatamente qual é o tipo de mente do seu marido, você pode dar com os burros na água. Com certeza. Porém, quando a gente sabe exatamente qual é o tipo de mente do nosso marido, gente, é fatal. Que nem um tiro de mira laser. É fatal. Não tem como dar errado. É você saber o tipo de mente daquela pessoa, saber o que ela pensa, saber quais são as dores dela, saber quais são os recursos que ela tem e você trabalhar exatamente. Não é mudar, não é ter uma pessoa que você não é para que o outro te entenda. Não, não é isso que eu estou dizendo. É entender como o outro entende aquilo que você precisa. Por quê? Porque existem tipos de mente que são do pensar, existem tipos de mentes que são do sentir, e existem tipos de mentes que são do agir. Então, se você é do sentir e o seu marido é do pensar, e você fica falando para ele assim: ai, mas eu sinto que eu sou excluída, eu sinto que eu estou abandonada. O seu marido não sente como você. E aí a mensagem não chega, entendeu? Mas quando você diz para ele assim, sabe, dentro de mim, eu estou pensando, eu consigo ver que você não, né? Mas dentro de mim eu consigo visualizar. Eu estou sendo abandonada, eu estou me sentindo assim. Mas você sempre tem que usar a palavra ver. Eu sempre estou pensando, vendo. São as palavras mágicas que faz com que ele consiga criptografar aquilo que você está falando, tá? Obrigado, Paulo e Jana. Isso de nunca reparar no marido quando corta o cabelo me chamou a atenção. Que interessante, né, Nelma? Às vezes eu trago aqui uns exemplos que para algumas pessoas podem ser bobos, mas fazem muito sentido para outras, né? Porque são situações do nosso dia a dia. Porque, gente, quando teve uma mulher que falou assim, você explica de uma forma muito clara. Porque tudo que eu falo para vocês, eu não aprendi só nos livros. Eu tenho inúmeras formações, mas o que mais me calejou foi a vida, foi o dia a dia, foi ter superado a dor da traição dentro de mim, desde quando eu era criança, vendo a traição do meu pai, dentro do meu casamento e ajudando centenas de mulheres. Por isso que o meu trabalho é trazer coisas que parecem tão difíceis para coisas mais simples, para mostrar para vocês que existe um caminho de solução para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Um beijo, fiquem com Deus e até mais tarde. Um beijo.